Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, cumprimentamos todos os telespectadores que estão connosco neste especial Informação de quarta-feira, dia 18 de maio. Portanto, aqueles que estão nas plataformas de distribuição de sinal da SPT e também aqueles que nos acompanham, como é habitual, no Facebook. Tenham, portanto, uma muito boa noite, um bom programa. Na madrugada de sábado, a tragédia abateu-se sobre a comunidade brasileira de Newark e Kearney. 2 jovens perderam a vida num violento acidente de moto nas imediações do Clube Português de Kearney. O Ricardo Durães tem a história. O Madeu Maia, aliás. Madrugada de sexta para sábado, de 13 para 14. Estamos aqui na cidade de Kearney, na Quincy com Scooter, onde aconteceu uma tragédia envolvendo as 2 maiores comunidades de língua portuguesa aqui nos Estados Unidos. O seu Manuel, que vai ajudar a gente a entender melhor esse acidente. Seu Manuel, nós temos algumas marcas aqui no chão e gostaria de que o senhor falasse um pouco. A polícia fez essas marcas após o acidente, não é isso? Exatamente. Depois do acidente, quando a polícia chegou, é que tratou de fazer as marcas onde todos, vamos dizer, onde estavam os carros, onde estavam as pessoas, ou o resto das pessoas, e outras partes que estavam espalhadas pela estrada. Aquelas 2 lá são? As 2 lá são as 2 rodas de trás do carro, as outras 2 à frente são as rodas da frente do carro. Ok, as de lá. As de lá. E exatamente. Essas aqui? Estas aqui, pelo que se vê, era qualquer coisa, ou peças dos carros. Uhum. Peças do corpo, eu não ouvi dizer que havia peças fora da coisa. Mas mais à frente ali nós temos... Voltamos outra vez ao mesmo. Segundo eu tenho entendido, não é peças do corpo, mas eram partes que estavam separadas do carro, da moto, não sei. E as miúdas que estavam no carro, elas saíram daqui, subiram aqui na Quincy. Exato. Passaram a estrada para o outro lado. Para virar para cá, para a esquerda. Quando recebeu o impacto da moto. Da moto, exatamente. A moto. Da Yasmin e do Thiago. Sim, com certeza, porque eu creio que seja velocidade a mais, ou fosse como que fosse, não tiveram a alternativa de se desviar do carro. A piloto da moto, Yasmin Lorena, de 25 anos, e o passageiro, Thiago Campos, de 27 anos, perderam suas vidas nessa esquina. O que aconteceu? Segundo informações da polícia de Kearney, um carro saiu desta rua, como esse carro agora, nesse momento aqui, Mário Baixo, pode mostrar aqui, ó, como esse carro, e esse carro iria fazer a conversão à direita. Quando esse carro fez a conversão à direita, o casal Yasmin e Thiago bateram na parte de trás do carro. Esse carro era conduzido por 2 portuguesas, 2 garotas, 2 meninas. E a moto era conduzida por uma brasileira e por um brasileiro. No momento do impacto, os 2 foram jogados no chão e o impacto foi tão forte que os 2 vieram a falecer aqui no local. Informações da polícia nos dizem que nesse momento está sob investigação, mas eles acreditam que o excesso de velocidade pode ter sido o fator mortal dessa batida. No momento que as garotas saíam ali, elas teriam que parar. Elas têm que parar para fazer a conversão. Se formos partir pela premissa de uma hipótese de avanço de sinal, não faz muito sentido porque temos um prédio aqui na frente. A pergunta que fica,
qual a velocidade que essa moto estaria vindo. Conversando com amigo da Yasmin, ela era uma piloto experiente, já pilotava moto desde o Brasil. O que teria acontecido na fatídica noite, na fatídica madrugada de sexta-feira 13 para sábado 14, aqui na cidade de Kearney? Esse local, nesse momento, se transforma em um local de homenagens para esse casal brasileiro, Yasmin e Thiago, que perderam suas vidas. As pessoas estão vindo aqui depositar flores, acender velas. E não custa lembrar que esse final de semana foi um final de semana realmente de sexta-feira 13. Uma notícia que também nos deixa muito triste nesse momento é saber que o corpo dos dois jovens ficaram irreconhecíveis após o acidente. Muito cuidado no trânsito, porque o trânsito não brinca. Não queremos ver mais imagens como essa em nossa comunidade triste aqui nos Estados Unidos. Uma situação trágica e muito difícil de digerir. Hoje de manhã, o Tribunal de Newark recebeu uma ameaça de bomba. O edifício foi evacuado durante cerca de 45 minutos e depois a situação foi resolvida. A polícia já está no encalço dos responsáveis, como nos conta o nosso colega Ricky Durães. Olá Luís, estamos aqui na Green Street em Newark, em frente ao Tribunal Municipal. Eram cerca das 9h30 da manhã quando o Tribunal recebeu uma ameaça de bomba. Imediatamente o edifício foi evacuado, todos os empregados saíram do edifício, tal qual como pessoas que aí se deslocaram para assistir, portanto, a sessões de tribunal, pagar multas. A informação que temos da Polícia de Newark é que o caso está a ser investigado. Há momentos, depois de uma inspeção pela Polícia de Newark, foi autorizada a entrada a funcionários e agora está em processo que tudo volte a decorrer normalmente. Segundo a informação do Departamento de Polícia de Newark, esta é a quarta ou quinta ameaça de bomba que acontece em várias áreas da cidade. Há também, portanto, uma conexão que já foi feita com os possíveis autores da mesma. A verdade é que estamos aqui numa área bastante movimentada. Esta ameaça de bomba lado a lado com o Prudential Center, onde hoje vai decorrer algumas cerimónias de formatura, criou, digamos que, um caos, porque as pessoas não sabiam exatamente o que é que estava a acontecer, mas neste momento, quando são sensivelmente 10h15 desta manhã, a situação está clear, como dizem os americanos. Os funcionários já voltaram ao tribunal. Neste momento também os utentes podem já ir regressar para que as sessões do tribunal comecem a decorrer e que possam também, por exemplo, pagar as suas multas. Mas não deixa de ser um motivo de apreensão, se bem que, segundo informações do Departamento da Polícia de Newark, toda a situação está agora completamente controlada. Com imagens de Mário Bastos, Ricky Durães, em Newark. O novo estúdio de televisão e cinema, no valor de 100 milhões de dólares, está a ser construído no antigo local de um conjunto habitacional público aqui em Newark, no Bairro Sul. A Lionsgate está a planear construir o centro de produção num terreno de 15 acres na Dayton Street, onde costumava estar o South Boyden Houses, portanto uma unidade de habitação pública, mas que vai ser provavelmente Hollywood do futuro.
Segundo o Mayor Ras Baraka, trazer um projeto desta magnitude para Newark é uma vitória monumental para a cidade, trazer centenas de novos empregos e criar novas oportunidades educacionais para os alunos e vai também revigorar a revitalização do Distrito Sul. O novo estúdio terá 6 palcos de som, que terão pelo menos 20.000 pés quadrados. Terá também um espaço para montagem de cenários, edição de pós-produção, caminhões e serviços de catering. O polo de produção pode gerar até 600 novos postos de trabalho. Por sua vez, Phil Murphy, que esteve presente no local onde vai nascer este projeto, diz que o objetivo é melhorar a indústria cinematográfica de New Jersey e criar novos fluxos de receita para o Estado. Com a adição do Lionsgate Newark Studio, em New Jersey, irá consolidar a posição como centro de produção, de televisão e cinema, com a sua proximidade com todos os meios de transporte e acesso a mais de 14.000 membros qualificados do sindicato na região. Em janeiro, a Lionsgate abriu uma unidade de produção em Yonkers, em Nova York. O streaming de conteúdos está numa fase de explosão e as empresas de produção que não conseguem acompanhar precisam de mais espaço. A proximidade com a cidade de Nova York torna New Jersey atraente, mas há outra razão emergente. As autoridades da região antecipam que os produtores de cinema e TV transferem a produção de estados do Sul, como a Geórgia, para estados como Nova York, New Jersey e Califórnia. Um projeto que prevê criar cerca de 600 postos de trabalho, o que é de facto ótimo para a cidade de Newark. Os condutores enfrentam um novo e indesejado marco. O preço da gasolina agora é de pelo menos $4 por galão em todos os estados dos Estados Unidos, a primeira vez que tal acontece neste país, segundo o AAA. O nosso colega Amadeu Maia tem a história. O preço médio por galão de gasolina atingiu um novo recorde de $4,52 ontem, terça-feira, nos Estados Unidos. Os motoristas na Califórnia estão a enfrentar o maior impacto, com preços no Golden State a atingir um novo recorde de $6,02 por galão de gasolina, disse a AAA. O aumento dos preços dos combustíveis está a contribuir para a inflação mais alta em 4 décadas e a alcançar substancialmente a carteira dos condutores. Como os consumidores estão a gastar mais com a gasolina, estão obrigatoriamente a tentar reduzir que gastam com os bens de consumo. Segundo o JP Morgan, num relatório divulgado no passado 13 de maio, a razão para que recente aumento nos preços dos combustíveis deve-se a alguns fatores, disse a AAA. Primeiro, os preços do petróleo continuam voláteis e os preços nas bombas provavelmente continuarão altos até que o petróleo caia abaixo de $105 por barril. Atualmente, o petróleo bruto, o tipo Brent, de referência, está sendo negociado a cerca de $109 por barril. Em segundo lugar, os postos de gasolina estão a adaptar-se a misturas de gasolina de verão, que, segundo a AAA, acrescenta até 10 centavos de dólar por galão aos custos dos condutores. A mudança para a mistura ocorre anualmente e não está relacionado ao plano da administração Biden, que permite que a gasolina misturada seja vendida durante o verão. Essa mistura, que tem 15% de etanol, geralmente é proibida de 1 de junho a 15 de setembro. Até passada a segunda-feira, havia 3 estados onde a gasolina regular ainda podia ser encontrada a um preço médio abaixo de $4 o galão.
na Geórgia e Kansas e Oklahoma, por exemplo. Mas com a subida nos preços na última terça-feira, esses estados juntaram-se ao clube de $4 por galão, com preços a alcançar $4,06. Na Geórgia, $4, no Kansas, $4,01 e em Oklahoma também $4,01. Amadeu Maia, de Newark, direto para os estúdios. Contudo, há gasolineiras que estão a praticar preços exorbitantes em vários locais nos Estados Unidos. Por exemplo, em alguns desses estados, a gasolina está a cerca de $6,58 o galão, o que é de facto exorbitante. O governador de Phil Murphy assinou uma ordem executiva e declara estado de emergência em New Jersey devido à escassez da fórmula infantil, portanto o chamado leite para bebê. Murphy fez um anúncio no programa Ask Governor Murphy, no Canal 12. Murphy disse que o pedido garantirá que as lojas não possam manipular os preços da fórmula que ainda existem. As regras fazem com que, durante o estado de emergência, os preços das fórmulas infantis não possam ser aumentados em mais de 10%. O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que quer que o Estado, e não os condados, assumam o controle do órgão autónomo dominado pela Disney, que administra os parques temáticos da área de Orlando há mais de 50 anos. O governador republicano, que recebeu elogios de muitos conservadores por entrar em confronto geral com a Disney por causa da lei estadual Don't Say Gay, disse que seria mais justo para outras empresas se o Estado supervisionasse o distrito no qual está incluída a estrutura da Disney. DeSantis disse à CNN que é mais provável que o Estado assuma o controlo e garanta que seja possível impor a lei e garantir que o Estado recebe os impostos. No mês passado, DeSantis sancionou uma medida que dissolve o distrito da Disney, que até hoje tem operado como uma entidade autónoma, que tem o poder de cobrar impostos, construir infraestruturas, conceder licenças e aplicar as suas próprias leis. O Partido Democrata tem criticado fortemente DeSantis por entrar em guerra com a Disney e até elementos do seu próprio partido, afirmando que os impostos a pagar pelos residentes serão elevados. A Disney ainda não se manifestou sobre estas afirmações do governador. Alugar uma casa na Flórida está cada vez mais difícil, sobretudo para a comunidade brasileira. A procura é muito grande e, para não existir uma legislação que regulamente os reajustes de preços dos alugueres, os inquilinos têm visto aumentos de até 100% no valor das casas. De acordo com o estudo da CoreLogic, o aluguer de uma casa de 2 quartos nos Estados Unidos aumentou 12,6% entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022. Em Miami, o aluguer de casas e apartamentos disparou 38,6% nesse período. Em Orlando, esse reajuste foi de 20%. Além da escassez de imóveis com preços razoáveis, os brasileiros enfrentam outro problema muito comum: a falta de comprovativos de renda para conseguir alugar um imóvel. É preciso um número de segurança social, um número individual de imposto, um crédito acima de 650, uma conta no banco com pelo menos 3 meses e um passaporte atual. Também é bom ter uma carta de recomendação de um antigo senhorio se estiver a mudar de casa. É ainda importante ganhar pelo menos 3 vezes o valor do aluguer. Por exemplo, para pagar um aluguer de $2.000, é necessário ter uma renda mensal de $600.000 por mês. Como garantia, o proprietário deverá solicitar um pedido de depósito, o último mês de aluguer adiantado e o primeiro mês. Para quem está legal no país, mas não tem condições de pagar aluguer, será possível considerar aplicar para programas do governo. Dependendo do rendimento, poderá ter até 100% do aluguer pago. Portanto, para pagar uma casa na Flórida, se naturalmente essa casa custar $2.000 por mês, tem que ter pelo menos um rendimento de $6.000 por mês. Assim é que é correto. No entanto, uma grande vitória para as escolas públicas da Califórnia e da Bay Area. O governador Gavin Newsom anunciou que o Estado planeia dar às escolas um recorde de $128,3 bilhões e atribuir a cada aluno cerca de $22.850 para impulsionar o sistema educacional do Estado no seio de uma série de dificuldades durante toda a pandemia do coronavírus.
O dinheiro financiará os jardins de infância de transição universal, contas de poupança universitária para todos os alunos, instalações escolares, saúde mental juvenil e treino e recrutamento de professores, entre outras necessidades, como resultado da pandemia do coronavírus. Líderes escolares e especialistas em políticas educacionais aplaudiram Newsom pelo seu compromisso em financiar as escolas desde os jardins de infância de transição até à faculdade, na sua maior parte. Os líderes escolares defenderam o alívio para os estudantes, sobretudo no valor das elevadas propinas e também na falta de professores. Este orçamento revisto pelo governador direciona um total de 128,3 bilhões de dólares para a educação, levanta as necessidades mais críticas, incluindo financiamento histórico para a saúde mental escolar, recrutamento e retenção de professores e estratégias de alfabetização necessárias para permitir que os alunos se curem e se recuperem após 2 anos muito desafiadores. Mas os líderes da Associação de Conselhos Escolares da Califórnia disseram que o governador poderia ter feito muito mais. Portanto, não há bela sem senão. Segundo alguns críticos, Newsom, o governador perde uma oportunidade de fornecer financiamento para o transporte de casa para a escola, um desejo há muito ambicionado. Portanto, os 128 bilhões, uma notícia agradável, em princípio, para todos aqueles que estão connosco na Califórnia. Ainda nos Estados Unidos, o ex-agente da polícia norte-americana Thomas Lanez declarou-se hoje culpado e cúmplice do assassinato de George Floyd em maio de 2020. Thomas Lanez, um dos 4 ex-agentes da polícia que estão a ser julgados pelo assassinato de George Floyd, declarou-se culpado e cúmplice de homicídio involuntário. O assassinato de George Floyd, em maio de 2020, provocou uma onda de indignação contra o racismo policial nos Estados Unidos. O polícia que o matou, Derek Chauvin, foi condenado a mais de 22 anos de prisão, com garantia mínima de 20 anos. O Bitcoin volta a estar em alta, ultrapassando os 30 mil dólares, acompanhando a recuperação dos mercados de ativos tradicionais. No entanto, a criptomoeda ainda acumula uma queda de mais de 30% este ano, segundo dados da CoinDesk. Segundo a sua maior cotação em novembro do ano passado, que foi de 69 mil dólares, a perda do Bitcoin é de mais de 50%. As cotações das moedas digitais têm, por natureza, uma variação muito intensa das cotações. E outras criptomoedas também perderam valor nas últimas semanas. A cotação das criptomoedas tem acompanhado a queda de ativos de maior risco com as ações de empresas de tecnologia. Os investimentos de maior risco e de rendimento variável estão a ser afetados pela perspectiva de inflação persistente nos Estados Unidos, o que pressiona o Federal Reserve a aumentar juros de forma mais agressiva. O Federal Reserve elevou a taxa básica de juros de 0,75% para 1%, a maior alta em 22 anos, e a expectativa é que novos aumentos sejam feitos nos próximos meses. Juros mais altos nos Estados Unidos da América tornaram os investimentos em títulos do Tesouro norte-americano mais rentáveis, o que reduz a procura por ativos de maior risco e estimula a migração de capital para ativos considerados mais seguros. O próprio dólar tem ganho força em relação a outras moedas e, com o fortalecimento da moeda, as criptomoedas também tendem a enfraquecer. A tendência afeta ainda os títulos das empresas de tecnologia, cujo desempenho foi beneficiado pelas políticas monetárias de juros baixos durante a pandemia. O índice Nasdaq, que reúne empresas do setor, caiu 1,5% na semana passada e perdeu 22% no acumulado do ano. É incerto o futuro dos soldados ucranianos que durante semanas resistiram contra as forças invasoras russas na fábrica de Azovstal, na cidade de Mariupol. Desde segunda-feira, segundo o Ministério Russo da Defesa, renderam-se cerca de 960 combatentes. É incerto o futuro dos soldados ucranianos que durante semanas resistiram contra as forças invasoras russas na fábrica da Azovstal, na cidade de Mariupol. Desde segunda-feira, segundo o Ministério Russo da Defesa, renderam cerca de 960 combatentes. Na Ucrânia são aclamados, na Rússia são classificados de criminosos nazis.
A vice-ministra ucraniana da Defesa afirma que regressarão a casa na sequência de uma troca de prisioneiros com o Kremlin, mas na Rússia há quem os queira ver julgados e executados. Essa é uma declaração política concebida como propaganda interna com vista aos processos políticos internos na Federação Russa. Do nosso lado, podemos dizer que o processo de negociação está em curso e que a própria operação de salvamento também. No Parlamento Russo, alguns deputados defenderam que a Rússia não deve incluir nenhum dos combatentes retirados da fábrica Azovstal numa eventual troca de prisioneiros. Um sentimento aparentemente partilhado pelo presidente da Duma. Os criminosos nazis não devem ser trocados. Eles são criminosos de guerra e devemos fazer tudo para os levar à justiça. Um grupo de deputados chegou mesmo a defender a suspensão da moratória da pena de morte em vigor na Rússia para aplicá-la aos integrantes do batalhão Azov, que o Ministério Público russo quer que seja reconhecido pelo Supremo Tribunal do país como uma organização terrorista. Na terça-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, garantiu que todos aqueles que se renderam serão tratados de acordo com o direito internacional. A Rússia ordenou expulsões em massa de diplomatas ocidentais. A atitude é uma resposta às medidas semelhantes tomadas pelos governos dos respectivos países. 34 diplomatas franceses terão que deixar a Rússia dentro de 2 semanas. A França já tinha declarado 41 funcionários diplomáticos russos como personas non grata. Rússia ordenou expulsões em massa de diplomatas ocidentais. A atitude é uma resposta a medidas semelhantes tomadas pelos respectivos governos. 34 diplomatas franceses terão que deixar a Rússia dentro de 2 semanas. A França já tinha declarado 41 funcionários diplomáticos russos como persona non grata. A diplomacia francesa reagiu através de um comunicado de imprensa dizendo que condena veementemente a decisão da Federação Russa de expulsar diplomatas e funcionários da Embaixada Francesa, que a decisão das autoridades russas não tem fundamentação legítima e é deplorável. A Embaixada Espanhola também vai sofrer uma perda significativa de pessoal. 27 diplomatas e funcionários terão que deixar a Rússia dentro de 1 semana. É uma medida simétrica anunciada em abril pelo governo espanhol. E 18 diplomatas e funcionários da Embaixada Italiana também terão que fazer as malas rapidamente. Moscovo prometeu continuar a responder à onda de expulsões de diplomatas russos ordenada por vários governos ocidentais após o início da invasão da Ucrânia. E temos a informação de que amanhã, portanto quinta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo convocou a embaixadora de Portugal para estar presente numa reunião em Moscovo. Portanto, prevê-se que a Federação Russa vai expulsar a grande maioria dos funcionários do consulado da Embaixada de Portugal em Moscovo. Neste caso, contamos com cerca de 11 pessoas, mais a embaixadora. Portanto, na proporção dos outros países da União Europeia, poderão ser expulsos entre 8 a 10 funcionários da Embaixada de Portugal em Moscovo. Portanto, se assim for, ficará ou apenas a embaixadora ou a embaixadora e mais um funcionário, o que torna impossível o funcionamento da nossa embaixada na Rússia. A Suécia e a Finlândia entregaram nas mãos do secretário-geral da ONU, da NATO, a candidatura oficial para pertencer à Aliança Atlântica. O momento aconteceu esta manhã na sede da organização em Bruxelas, na Bélgica. A Suécia e a Finlândia entregaram em mãos ao secretário-geral da NATO a candidatura oficial para pertencerem à Aliança Militar. O momento aconteceu esta manhã na sede da organização em Bruxelas, na Bélgica. Ao serem aprovados os pedidos, a NATO passa a ter 32 membros. Todos os aliados concordam com a importância de alargar a NATO. Todos concordamos que devemos estar juntos e todos concordamos que este é um momento histórico que devemos aproveitar. Os 2 países nórdicos eram neutros em termos militares. Desde o início da guerra, a segurança europeia foi posta em causa. Em poucas semanas, a vontade de pertencerem à NATO
passou à prática, mesmo debaixo de ameaças e de sanções por parte da Rússia. A NATO já disse que não demorará muito a que os pedidos sejam aprovados. De Putin são esperadas mais sanções nos próximos dias. Sobretudo numa altura em que a Rússia já conseguiu colocar na Ucrânia alguns tanques de guerra que se chamam Terminator 2, que estão equipados com a mais alta tecnologia e poder de fogo, não só sobre veículos blindados, mas também sobre outras unidades como helicópteros. Portanto, é a última palavra na tecnologia russa que já está na Ucrânia. Entretanto, condições meteorológicas, e falando de outras áreas do globo, condições extremas, assolaram esta terça-feira o sul do Brasil, onde a neve e o frio atingiram pela primeira vez este ano, e é importante referir, vários municípios no estado de Santa Catarina. Para além da neve e do frio, registaram-se também rajadas de vento até 100 km por hora, causadas pela tempestade subtropical Iacan, que atingiu o Rio Grande do Sul, deixando milhares de casas sem eletricidade. Condições meteorológicas extremas assolaram esta terça-feira ao sul do Brasil, onde a neve e o frio atingiram pela primeira vez este ano vários municípios do estado de Santa Catarina. Registaram-se também rajadas de vento de até 100 km por hora causadas pela tempestade subtropical Iacan, que atingiu o Rio Grande do Sul. Segundo a previsão meteorológica, o mau tempo irá continuar até quinta-feira. E temos uma última notícia que acabamos de receber na nossa redação e dá conta da libertação de Maria de Jesus Rendeiro, portanto a mulher de João Rendeiro, que estava em prisão domiciliária com bracelete ou com pulseira eletrónica. Ela acabou há momentos de ser libertada, portanto, até à data da sua presença em tribunal. Entretanto, também em Portugal, a Direção-Geral de Saúde informa que foram confirmados mais 9 casos de infecção humana por vírus a chamada varíola do macaco. Esta varíola dos macacos, em português, é como se chama em inglês monkeypox. Há até ao momento um total de 14 casos confirmados. A Direção-Geral de Saúde recorda que a doença por vírus da varíola do macaco é transmissível através de contacto com animais ou ainda contacto próximo com pessoas infectadas ou com materiais contaminados. Os indivíduos que apresentam lesões ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço, devem procurar aconselhamento clínico, é aquilo que dizem os médicos em Portugal. Perante sintomas suspeitos, o indivíduo deverá abster-se de contactos físicos diretos. A abordagem clínica não requer tratamento específico, sendo a doença habitualmente autolimitada em algumas semanas. Também a média de infecções por Covid-19 aumentou esta semana em Portugal de 14.400 para 22.805 casos diários. Isto em Portugal, e o Norte registra um índice de transmissibilidade do coronavírus de 1,30, o mais alto de todas as regiões. A Ministra da Saúde, a Marta Temido, disse hoje que não está previsto um regresso às restrições, que foram recentemente levantadas, só sendo obrigatório o uso da máscara nos hospitais, em lares e outros estabelecimentos similares. A secretária de Estado do Turismo em Portugal, a Rita Marques, defendeu hoje em Vozela que Portugal deve ser vendido como o país mais sustentável do mundo, de forma a tornar-se mais competitivo e aumentar a receita turística. Portugal tem que ser o país mais sustentável do mundo. Quem o diz é a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, em Vozela, onde hoje ficou a conhecer o projeto de turismo sustentável em curso desde julho de 2020. Segundo Patrícia Araújo, da Bisfer, na região centro há cerca de 140 empresas, sobretudo de alojamento e animação turística, que já estão certificadas ou em processo de certificação, sendo 12 delas de Vozela. Rita Marques disse que o turismo não se vende só porque Portugal tem ativos extraordinários, paisagens ilídicas, um mar maravilhoso e uma gastronomia genuinamente gostosa. É preciso trabalhar numa perspectiva diferente e profissionalizar o turismo, orientando para as grandes tendências, frisou, acrescentando que hoje em dia a sustentabilidade é algo que é avaliado positivamente pelo cliente e, portanto, deve ser trabalhada nas suas 3 dimensões, nomeadamente económica, ambiental e social.
Segundo a Secretária de Estado, Portugal já não é um destino barato há vários anos, exemplificando que, apesar de receber metade dos turistas que a Grécia recebe, tem exatamente a mesma receita turística. Na sua opinião, o Concelho de Vozela, no distrito de Viseu, tem estado a fazer um trabalho extraordinário que deve ser replicado noutros municípios e noutras regiões, porque lá fora a marca Vozela será importante, mas a marca Portugal tem mais força. Se tenciona viajar para Portugal, e esta notícia é importante para si, a outros países europeus, saiba que os norte-americanos poderão ter de pagar uma taxa de turismo de 7 euros para entrar nos países do espaço Schengen, incluindo Portugal. A Comissão Europeia planeia lançar o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem. Com esse sistema será amplamente automatizada, a maioria dos solicitantes receberá a autorização em poucos minutos. Embora não haja data de início definida, espera-se que esta nova taxa esteja operacional até maio de 2023. Também, muita gente ainda não entende para que serve a energia eólica. Quando vamos a Portugal ou noutro país qualquer, vemos aquelas enormes estruturas que procuram energia e que muitos questionam quando veem essas turbinas eólicas espalhadas pelas serras e pelas montanhas, não só em Portugal, mas noutros países. Essas turbinas são importantes para a captação de energia e para gerir o seu armazenamento. Nós queremos que o senhor em casa perceba tal como elas funcionam. Para alguns, as turbinas eólicas são peças de tecnologia fascinantes de uma energia limpa. Para outros, são demasiado ruidosas, demasiado grandes ou mesmo perigosas para a biodiversidade. Uma coisa é certa, na Europa, nem todos os ventos estão de feição para a energia eólica. A última questão em destaque tem sido o problema dos resíduos das pás das turbinas, difíceis de reciclar. Os habitantes da cidade de Lunaz, no sul de França, querem que as 7 turbinas eólicas do Parque de Bernag sejam desmanteladas. Lutaram durante anos para que isso acontecesse. O processo judicial ainda está em curso. Num futuro próximo, um grande número de turbinas será desmantelado na Europa, mas a iniciativa em pouco se deve às queixas da população. A primeira geração de turbinas eólicas está a envelhecer e precisa de ser substituída por turbinas mais modernas e eficientes. Este processo, denominado repotenciação, começou a ritmos diferentes em toda a Europa. É o que estamos a ver neste local de construção em Gand. A repotenciação na Europa vai implicar a desativação de cerca de 5.700 turbinas eólicas por ano até 2030. Hoje em dia podemos reciclar até 90% de uma turbina eólica. O problema são as pás, feitas de compósitos destinados a durar e não a serem reciclados. O que está então a acontecer às pás? A maioria é reutilizada. Esta, por exemplo, vai ser remontada na Ucrânia. Mas dentro de 5 a 10 anos, o número de pás desativadas será tão elevado que todo o sistema vai ter de mudar. Hoje em dia, as pás que não são reutilizadas ou incineradas, idealmente para recuperação de energia, acabam em aterros. Esta fotografia foi tirada nos Estados Unidos e tornou-se no símbolo de um dos lados obscuros das energias renováveis em todo o mundo. Apenas 4 países na Europa proibiram os aterros sanitários. São eles a Alemanha, a Áustria, os Países Baixos e a Finlândia. A indústria europeia da energia eólica apelou uma proibição dos aterros a nível europeu até 2025. Hoje conta-se pelos dedos das mãos o número de instalações capazes de reciclar as pás eólicas na Europa. As tecnologias ainda não estão completamente maduras nem totalmente disponíveis à escala industrial. Uma empresa espanhola em fase de arranque recebe pás de França, Portugal e Norte da África. A indústria da energia eólica acredita que uma proibição de aterros sanitários a nível da União Europeia irá acelerar a expansão das tecnologias de reciclagem, mas também o mercado do lado da procura de materiais reciclados. Há já esforços para melhorar a sustentabilidade ao longo de toda a cadeia de valor, desde a concepção até ao fabrico. Como é o caso do gigante dinamarquês de energia eólica Vestas, a trabalhar numa pá 100% reciclável. A indústria dirige-se para o aumento da produção, eficiência e circularidade.
Mas e se dessemos um passo atrás e nos perguntássemos como e quanta energia vamos realmente precisar num futuro próximo? É precisamente essa questão que o Laboratório Parisiense das Energias do Futuro está a colocar. As respostas começaram a vir destes peixes. A manutenção de um baixo desperdício pode ser o melhor parâmetro a valorizar, com vista a encontrar um equilíbrio entre as necessidades das pessoas, a tecnologia, a economia e o ambiente. Portanto, a energia eólica é importante, mas o grande problema é saber quando existe uma renovação das turbinas, para onde vão as pás? Recicladas ou não? Essa é a grande incógnita que se coloca neste momento. Fazemos mais uma vez o apelo a todos aqueles que puderem contribuir para a sua translação do corpo de Diogo Pranto para Portugal. Sabemos que um amigo de infância de Diogo, Alexandre Brás, está a organizar uma campanha de angariação de fundos para ajudar a família com despesas. Todas as informações estão disponíveis no quadro que vamos ver a seguir e também na nossa página de Facebook. Portanto, quem quiser ajudar poderá também ligar para o número de telefone 862-220-7554. Portanto, aqui estão os dados, o nome do banco, Caixa Geral de Depósitos, em nome de Carla Isabel Jesus Pranto. Portanto, se quiser contribuir, nem que seja com $1, 5, 10, 20, o que quiser, é importante porque assim teremos um português a descansar em paz no país que é dele, em Portugal, porque aqui não tinha praticamente ninguém de família. E pronto, caros amigos, vamos passar para o desporto e neste caso vamos-lhe falar do encontro de hoje, da final da Taça da Europa, portanto, este campeonato, aliás, é importante porque esta Liga Europa hoje colocou de frente a frente duas equipas, uma alemã e naturalmente uma da Escócia, o Rangers Eintracht Frankfurt, e o Rangers. O resultado, depois de 120 minutos de intenso futebol, os alemães agarraram a vitória nas grandes penalidades por desalento dos escoceses, que pensavam que poderiam ganhar e estiveram a ganhar 1-0 neste encontro. Em relação ao futebol em Portugal, o Benfica confirmou hoje que alcançou um acordo total com Roger Schmidt para o cargo de treinador. O técnico alemão vai assinar um contrato válido por 2 temporadas, que será formalizado no decurso da próxima semana. Aliás, Roger Schmidt já hoje disse quem seria a sua equipa de trabalho que irá trabalhar com ele no Benfica. São 3 elementos que trabalham com ele na equipa em que ele treinava na Alemanha, neste caso o PSV na Holanda. O Futebol Clube do Porto pode também avançar para a contratação de João Vítor, defesa central, que pertence aos quadros do Corinthians, orientado por Vítor Pereira. De acordo com a informação avançada pelo jornalista turco Ekrem Konur, os azuis e brancos estão a preparar uma proposta na ordem dos 10 milhões para o jogador com apenas 23 anos. O central do Benfica, Jan Vertonghen, faz parte da lista de 32 escolhidos pelo selecionador Roberto Martinez para a Liga das Nações de Futebol, informou hoje a Federação Belga. Também a Federação Internacional de Ginástica anunciou que decidiu suspender por 1 ano o ginasta russo Ivan Kuliak por este ter exibido no pódio de um campeonato de kart no Algarve, um símbolo utilizado pelo exército russo na invasão à Ucrânia durante a Taça do Mundo de Doha, no Catar. E pronto, caros amigos, agora é a altura de sabermos qual é a cotação do dólar americano em Portugal e também no Brasil face ao real. 0,9512 portanto no espaço Schengen, ou em Portugal, como quiser, para o dólar em relação ao euro. E depois na venda 1,0512, este é o valor. Vamos para o Brasil em relação ao real, 4,96 para a compra, 0,20 para a venda. Em relação à previsão do tempo, aqui nos Estados Atlânticos hoje foi um dia muitíssimo bom também, com algum ventinho pela manhã, mas nem assim acontece em todas as cidades dos Estados Unidos que são mais habitadas por portugueses e luso-americanos. A Catarina Rebimbas tem a compilação dessas cidades. Na meteorologia, para amanhã estão previstos aguaceiros para Newark com 80 graus, Filadélfia com aguaceiros com 83 graus, Nova Iorque com aguaceiros com 76 graus, Boston com aguaceiros com 60 graus, Hartford com aguaceiros com 68 graus, Danbury com aguaceiros com 71 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 88 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 91 graus,
Los Angeles com céu parcialmente nublado com 73 graus. São Francisco com vento moderado com 68 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. E parece-me que apenas chafam, neste caso, a Flórida e a Califórnia em relação ao tempo. Aqui na Costa Leste vamos esperar o que é que a mãe natureza nos vai reservar para amanhã. Agora vamos encerrar o espaço de notícias, vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta, portanto fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Na compra de um six-pack, small de 1,5 litro, de qualquer sabor, receba um saco reutilizável grátis. Esta promoção só é válida nas lojas de New Jersey. A Map Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. Map Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 MacArthur Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494 3597. Glowtrack Builders. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Casa Américo Tinto Branco 6,99. Casa Américo Encruzado 10,99. Pescão de borda Tinto Branco 6,59. Quinta do Cabris Tinto Branco 6,99. Marquês de Marialva Tinto Branco 5,99. Licor Beirão Licor de Portugal 15,99. Coral Cerveja da Madeira Mini Caixa de 24 15,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu e mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóvão Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóvão Oliveira. Experimente a qualidade do queijo curado de Trás-os-Montes da marca Paiva, mundialmente conhecida. Confeccionado por métodos tradicionais, o queijo Paiva é uma iguaria para todas as ocasiões. Queijo Paiva de ovelha, cabra ou mistura. Qualidade Paiva. Qualidade à sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. O 43º aniversário das festas em honra do Divino Espírito Santo do Clube Açores em Newark. Dia 27, 28, 29 e 30 de maio. Na sexta-feira, dia 27, começa o Arraial com o conjunto Sound Voyage. No sábado, dia 28, Bazar Arraial com a cozinha aberta a partir das 11h30 da manhã. À noite, a famosa banda de Fall River, Massachusetts, Legacy. No domingo, dia 29, a tradicional procissão sai do Clube Açores em direção à Igreja de Nossa Senhora de Fátima às 9h45, acompanhada pelas bandas de Nossa Senhora de Fátima de Newark e Banda Senhora da Conceição Mosteirense de Fall River. A cozinha abre às 11h30 com a atuação da banda de New Bedford, Massachusetts, Edge. E na segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã, petiscos e arraial com o conjunto Sound Voyage. Não perca as festas do Divino Espírito Santo no Clube Açores, dias 27, 28, 29 e 30 de maio. Não perca mesmo!
Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. E cá estamos na linha aberta, portanto já sabe que pode falar connosco através do telefone 973, vai estar aí no seu ecrã, 264-1462. Portanto, aí está o número para onde contactar, se nos quiser perguntar alguma coisa. Não se esqueça de baixar o som do televisor e falar apenas por telefone. Eu, curiosamente, e também com algum prazer, tenho a primeira pergunta que até hoje foi feita para este programa do Havaí, de Honolulu. Portanto, seja muito bem-vinda, Camur Pacheco, a telespectadora que nos contactou a saber se poderia viajar para Portugal com um passaporte expirado há 3 anos. Pois, minha querida amiga, sim, pode viajar com um passaporte expirado até aos 5 anos de validade. Portanto, é uma condescendência, digamos assim, das autoridades portuguesas devido à pandemia e não só. Portanto, terá apenas que o renovar em Portugal para poder regressar aos Estados Unidos. E, neste caso, ao Havaí também. É importante referir que, sendo o primeiro telefonema que tivemos do Havaí hoje a fazer uma pergunta, é muito interessante e muito importante. Também da Bermuda recebemos uma chamada telefónica de um telespectador que é sócio fundador do Clube Vasco da Gama, na Bermuda. Pergunta-nos este telespectador se, fazendo uma viagem da Bermuda para Newark e de Newark para Portugal, se precisa de teste. Em relação à Bermuda, não temos conhecimento de facto qual é a lei em relação ao destino Newark, quem vem da Bermuda, mas a partir de Newark para Portugal poderá não ter necessidade de teste, ainda que nós aconselhemos todos os nossos telespectadores a ter pelo menos um teste antigénio para evitar qualquer alteração que possa existir abruptamente. Portanto, esperamos que isso não condiciona a viagem de ninguém, mas esta é a verdade e temos que a dizer. Temos uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Eu estou a ouvi-la. Boa noite. Olá, boa noite. Eu espero, não sei se esta telespectadora... Hello, how are you? Hello? Can I help you? Eu acho que esta telespectadora que me deram a indicação de falar em inglês... Hello? Oh, olá. Hello. Can you hear him? Yes, I can. Pronto. Can I help you? Have it. Não ouça a televisão. Don't listen to the TV, all right? Speak to me directly by phone, okay? What's your question? Bem, temos algumas dificuldades, muita gente também... Puta que te parei. Oh my God. Oh my God. Claro que a senhora fala português, mas também falou inglês, mas falando português e falou bem. Portanto, não conseguiu estabelecer contacto connosco, vamos convidá-la a ligar de novo, se tiver tempo para isso, porque muitas vezes estas coisas acontecem, não é? E não temos, de facto, nenhum delay que nos permita evitar situações mais complexas. Esta não foi assim tão grande. Mas, de qualquer maneira, estávamos a referir-nos às chamadas que nos têm feito, mas vamos a outra. Muito boa noite. Linha aberta, boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Não conseguimos estabelecer contacto com telespectadores, não sabemos se o problema é do telespectador para nós, se é aqui, concretamente, no nosso sistema de transmissão telefónica, mas vamos cortar e vamos saber exatamente e convidar outros telespectadores, porque as pessoas estão a ouvir a televisão, e aí é que é importante. As pessoas, para falar connosco, têm que baixar o volume da televisão. Portanto, é a única maneira que tem, porque nós temos um delay de cerca de 10 segundos. Portanto, quando a pessoa está à espera da chamada, ainda não nos ouviu. Portanto, nós pedimos às pessoas que baixem o volume da televisão e falem diretamente pelo telefone. É a única possibilidade. Muito boa noite, linha aberta. Olá, boa noite. É a mesma pessoa, portanto eu peço à produção que evite chamadas a partir de agora, porque não sabemos se o problema é nosso, se o problema é exatamente das pessoas que nos tentam ligar. Eu creio que o problema é exatamente das pessoas que nos tentam ligar, porque pensam que o contacto é imediato e esse contacto não existe, são cerca de 10 segundos. E portanto vamos tentar outra. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite.
Não, eu vou pedir à produção que acabe definitivamente com as chamadas, porque faltam-nos apenas muito poucos minutos para o final. Ainda temos os parabéns e temos pelo menos duas informações que gostaríamos de dar às pessoas, porque em relação à fórmula infantil, é importante referir que Phil Murphy assinou uma ordem executiva declarando o estado de emergência. Portanto, pode encontrar, sobretudo nas lojas Walmart, ainda fórmula infantil, que deverá estar em estoque completo nos Estados Unidos nas próximas 2 semanas. No entanto, hoje em conversa privada com algumas pessoas portuguesas que estavam a falar sobre este assunto, a pergunta que se coloca aos norte-americanos muitas vezes é como é que os bebés há 50 anos faziam para se alimentar à nascença, portanto, ou durante os primeiros meses ou os primeiros anos da sua vida. Portanto, nós portugueses temos alguma forma de funcionar de maneira diferente, portanto, temos valores tradicionais que tratam o leite de outra maneira, portanto, é importante tentar saber como é que pode substituir a fórmula, porque nós portugueses temos esse segredo, toda a gente sabe, mas é importante também saber que algumas lojas nos Estados Unidos da rede Walmart têm esses produtos ainda à venda, algumas lojas Walmart. Soubemos também que um estabelecimento em Paterson, neste caso o Stop and Shop em Paterson, tem fórmula à venda e em quantidade. Portanto, se necessitar, só terá que andar algumas milhas para conseguir chegar lá. Tivemos hoje também a notícia das escolas públicas da Califórnia, já que muitos telespectadores nos têm perguntado, então, e nós, aqui no estado do Oeste, então vamos começar a incluir nos nossos serviços de informação notícias da Califórnia quando elas estiverem disponíveis. Portanto, estamos sempre atentos à filtragem das nossas comunidades para que aí na costa oeste possa também saber o que se passa por aí. E agora sim, vamos para a tal pequenina pausa comercial. Já voltamos a seguir. Venha celebrar mais um aniversário dos Amigos do Sopro no Costa del Sol. 19 de junho, Dia do Pai. Música pela banda One Word, arranjo folclórico e bombos da Casa do Minho. Jogos e divertimentos para todos. O Dia do Pai é no Costa del Sol. E vamos passar para os aniversários. No entanto, eu tenho que me referir a este comentário do Roger Ribeiro, que é muito interessante. Diz que a linha aberta é pequenina, temos que fazer uma linha aberta a falar de amor, então não tínhamos mesmo tempo, estaríamos aqui até amanhã, porque é tudo o amor neste contacto que fazemos direto e diário entre nós e os telespectadores lá em casa. Roger, fica atento, um dia destes vamos mesmo falar de amor. E agora, por falar de amor, vamos para já ao aniversário natalício que conjuga o interesse das famílias portuguesas e não só, luso-americanas, em relação às pessoas do seu núcleo familiar que fazem anos. E hoje são 2. Vamos ver quem são. Então, happy birthday to you, parabéns a você e vamos cumprimentar já e dar os parabéns ao primeiro dos 2 aniversariantes de hoje. Então, trata-se da Rosário Santos. Olha que idade, que bonita idade, 95 anos. Rosário, muitos parabéns a toda a equipa. Ana Lara, 27 anos de idade, bonita, simpática, e acho que temos mais um aniversário que surgiu aqui à última hora. O Brian Oliveira, com 31 anos, portanto, muitos parabéns, Brian. São 31 velinhas que cabem no bolo, portanto, muitos parabéns e que tudo corra bem. E agora, como nós falamos da imprensa regional, temos o espaço dedicado ao jornal Portuguese Times, que se publica em New Bedford, e sob a liderança de Francisco Rezendes, um amigo e um excelente jornalista e diretor de jornal. Vamos saber quais são os títulos do jornal Portuguese Times de hoje. Ora, então aqui temos esses títulos. Vamos ver Fábrica Arts Festival em Fall River, o Portuguese Times no encontro da OCS da diáspora açoriana, onde também está o nosso querido colega Carlos Brito, que também representa a SPT nesta viagem aos Açores. Está o governador de Rhode Island visitou o Cranston Portuguese Club, grande clube em Rhode Island, 13 de maio, assinalado da Igreja de Nossa Senhora de Fátima. O empresário Al Medina e a escritora Lélia Nunes, entre os distinguidos no Dia dos Açores. Temos também a exposição comemorativa dos 500 anos de elevação de Lagoa a Vila.
e casos de coronavírus continuam a aumentar em Massachusetts. Também a United Airlines iniciou voos de Newark para Ponta Delgada. Aliás, os nossos telespectadores já sabem exatamente desta notícia, porque transmitimos também em direto essa notícia no dia em que a United começou a voar para Ponta Delgada. E pronto, caros amigos, foi o Jornal de hoje, quarta-feira. Amanhã o Ricky Durante estará aqui para o Jornal de Quinta, para o Especial Informação. Em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou, tenha uma muito boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.